Queridos amigos do Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Penha, seja bem-vindo ao nosso mais novo programa, o Teologando. Nele você poderá acompanhar algumas reflexões filosóficas e teológicas pelas quais os seminaristas recebem até a sua formação sacerdotal e posteriormente também nas formações de mestrado e doutorado da nossa igreja. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz, eis aqui Hoje, no programa inaugural, nós temos a presença do Padre Arthur Francisco Giuliati dos Santos, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Roma, e doutor na mesma área pela PUC de São Paulo. É também vice-reitor deste seminário e pároco da paróquia Santa Luzia, Barro Vermelho, Vitória, além de coordenador do curso de Teologia do IFTAV e também professor na área bíblica. Padre, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Tássio, pelo convite. Me sinto feliz em estar aqui nesse programa, sobretudo ainda mais feliz por ser a primeira edição. Estou abrindo, praticamente esse programa de entrevistas e espero que possamos ter um bate-papo bom, legal a respeito da teologia, a respeito da Bíblia. Padre Arthur, para início de conversa, como podemos compreender ser a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, inspiração do próprio Deus? Então, Tássio, a Bíblia, para todos nós cristãos, católicos, judeus, protestantes, enfim, ortodoxos, anglicanos, enfim, todos, ela é um livro que tem inspiração direta de Deus por meio do Espírito Santo. Isso significa dizer que o autor é Deus e o escritor é o ser humano, homens e mulheres que, inspirados pela graça do Espírito, então puderam trazer a nós aquilo que alguns chamam de uma longa carta de Deus para a humanidade. A inspiração, ela é uma moção direta do Espírito Santo. Ela se dá no coração, ela se dá na vida, ela se dá na caminhada da comunidade de Israel e depois na comunidade cristã, sendo que profetas, evangelistas, enfim, todos os autores do Antigo e do Novo Testamento passaram por essa manifestação plena do Espírito. Por isso, todos nós cristãos acreditamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Sendo inspirada por Deus, ela tem Deus por autor. Partindo então dessa inspiração divina, ao longo da história da humanidade, as civilizações, também de outras culturas, buscaram compreender a origem do universo, compreender a própria origem da humanidade, da pessoa. Os gregos, por exemplo, perguntavam-se qual é a arqué de todas as coisas, ou seja, a origem de todas as coisas. Também nós, cristãos religiosos, temos no livro do Gênesis 1 e 2, respectivamente, a origem do cosmos e a origem da humanidade. Como então podemos relacionar e fazer um paralelo entre a ciência e a revelação bíblica? É preciso que nós compreendamos que a Bíblia ela não é escrita fora da história. Mesmo ela tendo sido inspirada por Deus, o escritor humano, o homem e a mulher que escreveram os textos bíblicos, eles participavam de uma determinada civilização. E naquela civilização, e justamente por causa disso, no texto bíblico nós temos uma série de gêneros literários, nós temos algumas linguagens que são linguagens míticas, nós temos uma série de coisas que só podemos compreender se nós compreendemos a história da humanidade, a história das civilizações. Usos, costumes e outras coisas que estão presentes lá. Não são próprias da Bíblia, mas são próprias de uma experiência histórica vivida num determinado ambiente histórico, num determinado contexto. Como a gente sempre diz, se nós quisermos entender bem o texto bíblico, nós precisamos entender também o contexto bíblico. Então essa pergunta que faziam os gregos, a respeito da origem, a ré de todas as coisas, é a pergunta que também o homem bíblico se faz. Por quê?
Porque essa pergunta não é uma pergunta que é própria apenas da civilização grega ou da filosofia grega. Essa pergunta é uma pergunta profundamente humana. Aí nós já entramos na área da antropologia, né? Porque todo ser humano, homem e mulher, ele faz essas três perguntas para si próprio, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? E o que é que eu estou fazendo aqui. Então isso nós vamos encontrar sobretudo nos 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, onde nós encontramos essas duas histórias da criação. Histórias que procuram exatamente responder a respeito dessa origem e a respeito, afinal de contas, de qual é a missão da humanidade, qual é a missão do ser humano. Então, nesse sentido, é muito importante duas coisas. Em primeiro lugar, que nós compreendamos bem os gêneros literários bíblicos, que são gêneros literários das civilizações, né, e da nossa civilização brasileira, inclusive, né, que nós encontramos ali. Depois é importante, para a gente compreender a Bíblia, que nós sejamos capazes de compreender também um pouco das línguas bíblicas, sobretudo o grego e o hebraico, já que o Novo Testamento foi praticamente todo escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, com alguns textos escritos também na língua aramaica, mas que é uma língua muito próxima do hebraico. Então essa, digamos, a visão histórica, a visão dos estudos bíblicos, né? Nós não podemos deixar de compreender a história das civilizações, porque senão nós também não vamos entender nem a história do povo de Israel e nem a história bíblica. Portanto, então, qual o papel da ciência nesse contexto, nesses estudos? A ciência ela não parte da fé. A ciência teológica parte da fé. Quando o crente, quando a pessoa que tem fé pergunta a respeito, por exemplo, da criação do mundo, ele já parte de uma certeza, a certeza de que Deus é criador. Quando a ciência, não a ciência bíblica ou a ciência teológica, pergunta a respeito do mundo ou do surgimento do mundo, do surgimento do universo, ela não parte da certeza da fé, ela parte do fenômeno. Ela parte do fenômeno, não parte da certeza da fé. A teologia não. A teologia ela parte sempre da certeza da fé. Qual é a certeza da fé? Inclusive a certeza que você vai encontrar na Bíblia. A certeza de que Deus é o princípio de toda a criação. Foi Ele quem criou tudo. Na tese de doutorado do senhor, o senhor trabalha o tema da justiça no Evangelho de Mateus. Como nós podemos compreender esse conceito de justiça na realidade? Que conceito seria esse em nosso tempo? Na verdade, nós encontramos na Sagrada Escritura dois tipos de conceito acerca da justiça. Em primeiro lugar, encontramos o conceito de justiça de Deus. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento e em nível de Novo Testamento, nós vamos encontrar sobretudo nas cartas de São Paulo, nas 13 cartas paulinas. E existe uma outra visão de justiça, que também nós encontramos na Bíblia, que é muito ligada, digamos, à visão histórica de justiça, que é aquela de dar a cada um que lhe é de direito. Essa visão está muito ligada ao princípio da ética. É esse princípio da justiça que é trabalhado pelo evangelista Mateus. O evangelista Mateus ele não trata a justiça como justiça de Deus, mas ele trata a justiça como a ética humana que nós já encontramos na pessoa de Jesus e que vai trabalhar sobretudo a misericórdia. Tanto é que, por exemplo, quando você lê o capítulo 6, versículos de 1 a 4 do Evangelho de São Mateus, ele vai trabalhar sobre a esmola. Mas quando ele fala da esmola, ele usa a palavra justiça, para significar que a esmola é justiça. Ele usa ali, por exemplo, ele usa a palavra que é o termo grego chamado de kaiosine, né, que é a palavra justiça. Aqueles que praticam a sua justiça diante de Deus e diante dos homens. O que é a justiça, como a justiça ali é entendida? Nesse capítulo 6, ela é entendida como partilha, ela é entendida como abertura de Deus, porque depois ele vai falar da oração, ele vai falar também do jejum, se você toma, por exemplo, Mateus 6, de 1 a 18. Então, tudo ali diz respeito a uma justiça humana,
mas é muito mais do que a dar a cada um que lhe é de direito. É uma justiça muito mais ligada, sobretudo, isso tem tudo a ver com esse ano que foi proclamado pelo Santo Padre, o ano da misericórdia. A justiça em Mateus tem tudo a ver com a misericórdia. Então é nesse sentido também que eu trabalhei a minha tese. Não é? Existe uma justiça de Deus, que não é trabalhada ali, mas existe uma justiça que é a justiça humana, que ela é vivida no sentido da misericórdia, no sentido da compaixão, e é isso então que nos aproxima de Deus, e faz com que nós estejamos ligados a Ele e que o nosso caminho possa então testemunhar aquilo que o Senhor espera de nós. É nesse sentido. Obrigado, Padre Arthur, pela sua presença, por nos tirar as dúvidas e apresentar ao povo de Deus algumas reflexões acerca da própria palavra de Deus, da nossa Sagrada Escritura. Queria que o Senhor também pudesse estar sempre conosco, voltando em outras oportunidades, para refletirmos um pouquinho mais sobre alguns temas importantes da fé católica. Eu que agradeço, Tássio, agradeço a você, agradeço a produção do programa, essa oportunidade, e vamos pedir a Deus que nos inspire e nos oriente a todos, né? Obrigado, queridos amigos do seminário, que nos acompanharam no programa de hoje. E para encerrarmos este nosso programa inaugural, o Padre Arthur nos conceda a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui